Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio. Hoje a gente veio com um intuito um pouquinho diferente. Vamos falar um pouco sobre participação da Roden em feiras e como que é a participação da Roden no exterior, só para deixar todo mundo sintonizado. A Roden é uma empresa de 85 anos, ela está completando esse ano 85 anos, começou em 1938 como uma pequena marcenaria. Hoje a Roden produz 6 mil portas por dia, exporta muito para a América do Norte, exporta para a Europa, já exportou para muitos países do mundo inteiro, os mercados mais exigentes, e o mercado brasileiro, que a gente é muito presente também, a América Latina, onde também se exporta muita coisa e com produto completamente acabado. Hoje a gente tem aqui no estúdio o Michel Sembranel, que está na Roden 6 anos. 7 anos quase. E cuida, é o gerente comercial do mercado externo, especialmente da América do Norte. Seja bem-vindo, Michel. Joia, obrigado, Ládio. Prazer estar aqui contigo, dividir um pouquinho dessas informações que a gente vivencia e capta aí nessas andanças, principalmente pelos Estados Unidos e Canadá, que é o nosso principal mercado, né? E hoje, tendo a oportunidade de estar aqui trocando contigo uma ideia e sair um pouquinho até do que é aquela parte totalmente profissional, contar um pouquinho da curiosidade sobre as feiras da Roden, as feiras internacionais. É isso aí. E a gente começa hoje um bate-papo. Por que se faz uma feira, né? Qual que é o intuito de fazer uma feira? Qual que é o intuito para ti, para a empresa fazer uma feira, Michel? Na verdade, nós, quando pensamos numa feira, né? Quando a gente decide embalar aqui um stand inteiro, embalar as portas e a mostra para uma feira, a gente procura pensar um pouquinho antes no que a gente vai poder mostrar lá, por que nós estamos indo. O grande intuito disso é tu levar um pouquinho do teu espírito de empresa, né? Do teu produto como um todo, as portas inteiras. As portas são um produto diferenciado que você não consegue ter num catálogo. Então a feira proporciona para a gente montar um espaço, montar um showroom, montar um ambiente onde você possa mostrar as portas inteiras para o cliente lá nos Estados Unidos. E mais do que isso, levar também a nossa equipe, né? Lembrando que a gente está aqui hoje conversando com vocês a respeito de feiras, mas as feiras hoje, elas são compostas, né? A nossa equipe é um time, né? Que vai para as feiras, que monta as feiras lá com a gente. Então esse time todo vai com o intuito de estar lá presente no ambiente do cliente, mas com a nossa característica, levando praticamente a nossa casa para o exterior para poder receber o cliente dentro da nossa casa, com o nosso time, com as nossas amostras, com informações sobre a nossa empresa, para que ele também se sinta dentro desse ambiente. Eu sempre digo, quando as pessoas perguntam sobre feira, sobre custo de feira, mesmo aqui no Brasil, eu sempre falo que o nosso produto, como o Michel acabou de falar, é um produto grande. Você não tem como botar embaixo do braço uma porta e sair de escritório em escritório. Outra coisa, quando a gente vai visitar um cliente, por mais que ele agende a visita e receba a gente, ele tem os afazeres dele, a gente chega lá, apresenta o produto, apresenta propostas, conversa, mas assim, não é o melhor ambiente, né? Uma feira aqui no Brasil também, Michel sabe disso, é diferente porque você está lá e o cliente vem te procurar. E é um dia que o cliente normalmente tirou o dia, ele tirou o tempo para ir atrás de novidades, para ir atrás de novos negócios. Então, é diferente encontrar o cliente numa feira do que encontrar ele no escritório, né? Sim. Na verdade, eu acho que a palavra que define isso é predisposição, né? Quando nós agendamos um horário para estar no espaço do cliente, na empresa, no escritório do cliente, a predisposição é diferente. Ele tirou aquele tempo da rotina dele para nos receber, nos recebe, nós conversamos sobre isso, muitas vezes conhecemos a empresa do cliente, mas a predisposição é diferente. Então, numa feira, você está levando o cliente para dentro do teu ambiente, com o teu time, estão lá as pessoas de logística, pessoas de documentação, o pessoal da área comercial, a diretoria, né, os donos da empresa, está lá o seu Lino, o Jorge está presente, então isso cria um ambiente diferente. E a oportunidade para que a gente tenha toda essa estrutura e consiga ainda poder somar a isso a predisposição do cliente para poder estar ouvindo, para poder estar recebendo informação, é um momento bastante ímpar. Então, assim, a feira tem esse intuito
basicamente de dar essa possibilidade para a gente demonstrar o nosso produto, o nosso serviço, numa condição bem diferente, que é ter o cliente predisposto a ouvir e estar recebendo aquela informação. E lembrar que ainda mais clientes de tão longe, eles dificilmente vêm para o Brasil ver a fábrica. Até vêm, mas é muito mais difícil eles saírem de lá para vir aqui para ver a fábrica. É que na verdade assim, se a gente analisar hoje que para se sair dos Estados Unidos e chegar aqui na Roden, em Salete ou Pouso Redondo que seja, é uma jornada. Então temos aí mais de 10 horas dos Estados Unidos até São Paulo, depois São Paulo uma espera, mais 1 hora até Florianópolis e de Florianópolis para cá umas 3 ou 4 horas dirigindo. Então isso para o americano não é tão comum, por mais que existam pessoas nessa área que estejam trabalhando na área de compras, né, e prospecção de mercado ou até os diretores, não é uma viagem tão comum, né, Lade? Então a gente inclusive quando conversa com os clientes lá e conta a distância que nós rodamos, a jornada que é para chegar até lá, geram uma certa surpresa até muitas vezes. E isso tudo, na verdade, nos leva até a valoriza esse nosso esforço todo, né, Ládio? Cria para a gente até uma certa satisfação em dizer o seguinte, olha, nós estamos realmente aqui mostrando tudo isso, mas existe um esforço hercúleo, né, por trás dessa operação toda. E assim, Eladio, eu até queria que tu, diante da tua experiência, né, por ter participado de mais feiras até da minha chegada aqui, a Roden e o time todo já participou de algumas outras feiras. Como é que tu vê, Eladio, quando que a Roden decidiu fazer essa participação numa primeira feira americana? Como é que foi essa decisão lá no passado? Então, a Roden, eu comecei no marketing aqui na Roden em 2014. Antes disso, a Roden já tinha participado em alguns eventos esporádicos. Espanha, algumas pequenas participações nos Estados Unidos, em outros lugares. Mas tudo uma questão pequena, indo com alguma câmara de comércio, alguma coisa assim. Aquele standzinho básico, aquele 2x2, onde cabe uma porta e uma pessoa. Em 2014, como a Roden começou a participar dos grandes eventos aqui no Brasil, logo depois disso também foi vista a necessidade de participar de algum evento maior nos Estados Unidos, onde é o principal mercado da Roden hoje em dia, né? Então, um pouco antes de você entrar na empresa, Michel, a gente teve já participação em uma feira lá, que é uma feira menor, setorial, que depois a gente vai conversar. O Michel pode explicar um pouco melhor como que é essa feira. E já em seguida a gente foi para essa feira, a IBS, que é a maior feira de construção civil leve, no caso, né, de casas e prédios do mundo. É a maior feira. Uhum. Ela só fica atrás da feira de construção pesada, que é um pouco maior. Mas daí é construir ponte, estádios e coisa e tal. Então, de construção leve é a maior feira do mundo. É uma feira muito grande. E a Roden teve a primeira participação em 2017. Tá? Foi também uma aventura pra gente, a primeira vez foi tudo novidade, deu tudo meio errado, mas a gente aprende um monte, né? Depois a gente vai ficando cada vez melhor. Depois disso a gente já participou de várias feiras nos Estados Unidos, principalmente, algumas aqui, Argentina, Colômbia, então a gente vai ganhando experiência, em todas elas vai ganhando um pouco de experiência, né? A gente só não fez feira no ano da pandemia, que estava tudo fechado. Todas as outras a gente participou, desde então. Certo. Eu lembro que essa feira, inclusive, essa feira do pré-pandemia, nós estávamos lá, quando da notícia do início desses rumores do Covid, a gente estava na feira, e foi uma situação até engraçada, porque se ouvia rumores até dessa situação toda. É uma feira também que tem uma presença massiva de chineses expondo, né? Com certeza. Expondo e visitando. Expondo e visitando. E nessa ocasião, inclusive, tu saiu de lá, né? Tu acabou indo para Hong Kong, e depois desse momento até se instaurou a pandemia, e aí foi uma... Justamente ali. Foi uma situação bem atípica, né? E é interessante falar um pouquinho, né, dessa atuação em feiras, porque o posicionamento da Roden em relação a participar de uma feira, né, lá ele é bem diferente até do posicionamento dos nossos concorrentes no mercado nacional, né? Por opção e até por uma característica da Roden
em termos de inovação e exposição no que é a questão de marketing, eu acho que a gente hoje tem uma característica diferente do que a gente vê aqui das outras empresas no Brasil. Nós estamos numa vanguarda, eu diria, em relação a feiras, pelo fato de já ter uma longa estrada, eu diria uma longa estrada, né? Participar desde 2017 dessas feiras nos Estados Unidos, e elas basicamente se dividem em duas atuações já fixas no nosso calendário, né, Lado? Se puder falar um pouquinho quais são as feiras, depois a gente direciona daí os detalhes, né? A gente já chegou a participar em outras feiras, né, em Dubai, na Espanha, como eu falei antes, mas a gente tem se fixado em duas internacionais, que é a WMA, que é uma feira bem específica do setor madeireiro. WMA significa Worldwide New Work Association, então a associação de todos os madeireiros do mundo inteiro, não é bem do mundo inteiro, é de quem vende nos Estados Unidos, basicamente, né? E nos Estados Unidos, para quem não sabe, se constrói muita coisa em madeira. As casas, mesmo prédios de 4 andares, 6 andares, é tudo feito em madeira, né? É uma tradição deles, eles veem vantagem da madeira em muita coisa. Então é bem comum, por causa de terremoto, por causa de variação climática, tudo isso eles preferem a madeira. Então nessa feira é que a gente tem ido constantemente, e até tu poderia explicar um pouquinho melhor como que é essa feira aí, apesar dela ser pequena. Ela é uma feira pequena. A WMA, na verdade, ela é uma feira promovida, até vou corrigir aqui, a WMA é World New Work Alliance, né? Ela é uma associação, do setor de New Work nos Estados Unidos, do qual a gente é membro. Nós pagamos mensalidade para essa associação e nós temos o direito de participar dessa feira. Ela é uma feira bem fechada, restrita a associados e algumas vagas para terceiros que não são associados e queiram participar, mas pagam muito caro para poder participar como terceiro visitante. Essa feira é uma feira itinerante, né? Então ela acontece a cada ano em um local diferente. Ela caminha muito por dentro dos Estados Unidos justamente para poder estar trazendo um pouquinho dessa nuance local de cada ponto dos Estados Unidos, mas criando esse evento de conversação. É uma feira um pouco mais direcionada ao learning, né? Que é o fato de estar proporcionando conhecimento dentro dessa feira, não só pura e simplesmente o stand onde você expõe as portas e está recebendo o cliente, mas a possibilidade de ouvir palestras, workshops e roundtables envolvendo todos os distribuidores, os fornecedores, e ela tem uma característica bem marcante, que é uma característica que nós valorizamos muito, que ela é uma feira voltada pontualmente para os decision makers, né? Então, assim, as pessoas que vão nessa feira geralmente são compradores, vendedores, diretores ou proprietários ou pessoas envolvidas. Quem manda? Pessoa envolvida com capacidade de decidir negócios na operação. Ela é uma feira, eu diria, que traz para a gente a possibilidade de encontrar o cliente também na feira, conversar com ele na feira, mas esses eventos que acontecem nas palestras, existe um momento muito marcante dessa feira que é o Icebreaker, que é um happy hour no final do primeiro dia, onde as pessoas se encontram ali para conversar e tomar alguma coisa e também se apresentar e quebrar um pouquinho o gelo do primeiro dia. E isso dá para ela uma característica meio única. As pessoas têm a possibilidade de estar tratando de negócios, mas aproxima muito para aquela relação interpessoal que a gente sabe é muito importante no business como um todo, né? E fora essa feira aí, que então é uma feira menor e mais dirigida, nós participamos então da IBS, que é a Feira Internacional dos Construtores, né? A gente já participou de outras feiras regionais, mas a gente chegou à conclusão que as feiras regionais não nos interessam tanto porque a gente vende nos Estados Unidos inteiro, no Canadá, então vale a pena ir numa feira maior e investir mais nisso aí. Então a gente tem investido nessa feira IBS, ela acontecia 2 anos em Orlando, na Flórida, 2 anos em Las Vegas, lá em Nevada, na quase costa oeste. E aqui tem um fato interessante, que por maior que sejam os prédios lá nos Estados Unidos, essas duas cidades é que conseguem concentrar um grande centro de exposições com uma grande rede hoteleira.
E outra coisa interessante, em Orlando o público nunca é igual o de Las Vegas. Las Vegas é sempre maior porque para o americano médio, turismo de criança se faz em Orlando, perto da Disney. Então eles não gostam de ir. E turismo de adultos se faz em Las Vegas, apesar de que tem que desmistificar Vegas, né? Todo mundo acha que Vegas é uma perdição. Não, Vegas tem muito divertimento, vai-se famílias inteiras lá, a gente encontra o tempo inteiro muitas famílias. Então, o que diferencia Las Vegas do restante dos Estados Unidos é que eles têm um centro de exposições absolutamente moderno e funcional, com uma rede hoteleira absurdamente grande. Eles têm uma rede hoteleira de 150 mil leitos. Então, realmente não é qualquer lugar que tem uma rede hoteleira tão grande. E um centro de exposições de 500 mil metros quadrados, é isso? É isso aí. Então, se a gente analisar, né, Eladio, a gente que já participou de todas, né, tanto Orlando quanto Las Vegas, a gente vê essa diferença nítida, né, conversando com as pessoas. O americano que está, então, na parte do meio oeste, ou que está na parte mais central, para ele se deslocar até Orlando, não é para ele uma grande satisfação, porque é um turismo que envolve também aquele momento diferenciado. Agora, muitas vezes o cliente prefere sair da Pensilvânia e ir para Las Vegas do que descer da Pensilvânia até Orlando, justamente por essa comodidade. E, complementando essa questão de Las Vegas, né, para desmistificar um pouco, o Las Vegas, quando a gente fala em turismo adulto, é justamente essa questão de que você tem uma rede hoteleira vasta para receber pessoas, você tem uma quantidade de restaurantes interessantes, shows acontecendo durante todos os dias nos hotéis. Todo tipo de show. E também a facilidade da mobilidade próxima ao centro de eventos, né? A gente viu na última feira agora em 2022, por exemplo, que tinha um experimento, nós acabamos não conseguindo utilizá-lo, mas tinha um experimento da Tesla, onde saíam os Teslas de um hotel, de uma recepção de hotel, e eles tinham um circuito que era feito com os carros, alguns já sem motorista e outros com motorista, mas então o participante da feira que estava naquele hotel podia ir até aquele ponto, pegava o carro ali embaixo e fazia o circuito já até o centro de eventos, tudo subterrâneo. Então, assim, é um ponto de facilitador, né? Todos os hotéis dispõem do transporte até na feira, então eles têm o shuttle disponível para os participantes da feira, e isso tudo, claro, leva para a cidade uma movimentação gigante nesses dias, até porque Las Vegas, né, e esses centros de convenções nos Estados Unidos de maneira geral é um grande negócio. Então você tem uma IBS acontecendo, quando a gente está indo lá para montar a IBS, a gente vê que já existe uma feira anterior sendo desmontada, e quando nós estamos saindo já tem uma outra feira chegando, de diversos segmentos. Então, assim, é um polo, com certeza, para esse segmento de feiras, né? E é o que torna ela grande, né, Eladio, eu acredito. Sim. Ano passado, essa última edição, que foi no começo do ano, a visitação não foi tão grande porque ainda existem uns resquícios de pandemia, né? Mas antes da pandemia nós tivemos 110 mil visitantes. Nós tivemos na última agora entre 80 e 90 mil, né? Certo. Então quebrou um pouco esse número dos 110, que foi um ápice mesmo de visitação, mas assim, imaginemos que 90 mil pessoas tenham visitado esses estandes todos nesses 3 dias. Público qualificado, vamos Público qualificado, dizer, né? Então, assim, é bastante gente, tem uma diversificação grande, claro, assim, de pessoas direcionadas nos segmentos envolvidos, né? Engenharia, arquitetura, construção, mas é gente realmente envolvida no negócio da construção, no building material mesmo. Ô Michel, vale a pena uma feira? Existe fechamento de negócio? Olha, isso é uma pergunta que nós mesmos nos fizemos muitas vezes aqui, até lá nos retornos das feiras, para entender o seguinte: valeu a pena ou não valeu a pena? Eu diria que uma feira como a IBS, por exemplo, ela é uma feira que ela não tem um cálculo específico para dizer o seguinte: voltamos da feira, gastamos X e tivemos um retorno de X mais Y, né? O que a gente faz na feira é realmente estar se expondo ao mercado, se expondo aos nossos clientes regulares, se expondo também aos clientes que ainda não compram da gente, né? Essa visibilidade com certeza traz credibilidade,
o fato de a gente estar indo sempre com um stand chamativo, com modelos de portas novas, nós temos uma estrutura de criação aqui até de alguns aspectos ou situações dentro do stand que chamam a atenção em cada um desses anos, isso cria para o mercado uma certa referência. Então nós temos, por exemplo, clientes que nós ainda não vendemos, que já nos visitaram em feiras e quando a gente vai fazer uma outra visita, sim, eu lembro do stand de vocês, era colorido, tinha uma porta explodida, tinha isso, tinha aquilo. Essas situações todas, elas não são mensuráveis monetariamente, mas elas geram sim um valor gigante de branding, né? E presença no mercado em termos de estar ali como uma referência de inovação e até de solidez, né, Eladio? O que tu acha disso, de solidez? Porque participar da feira, eu lembro que tu comenta isso, participar da feira, estar cada vez maior, mais consistente, frequência, dá solidez, né? Dá solidez. Porque você vai ganhando o cliente aos pouquinhos, não é chegando de sopetão e dizendo nós somos grandes, nós podemos atender vocês que a gente ganha o cliente. Você ganha aos pouquinhos. E o americano nesse aspecto é bem tradicional, né? Ele gosta de ter certeza que ele está comprando do lugar certo e ele demora um pouco até pegar confiança na gente, né? Eu acredito que o fato de nós nos mostrarmos lá com todas as portas, né? Com uma quantidade de informação, com uma quantidade de imagens, com uma... eu diria até detalhada bem a fundo, né, a quantidade de informações, a nossa equipe toda dando essa explanação, com certeza fica claro a nossa solidez no mercado, a nossa capacidade, por exemplo, de estar assumindo um cliente novo, de estar produzindo uma porta diferenciada. E isso tudo, né, Eladio, a gente vai entrar no tema aí mais à frente, mas por mais que na hora que as peças se juntem lá, e parece que foi simples constituir aquilo tudo, são várias etapas, né? O que tu me conta, Eladio, dessas etapas pensantes aí? Eu acho que tu poderia até falar pra gente de onde é que saem os primeiros esboços na tua cabeça aí deitado numa rede, embaixo do pé de bananeira? Eu queria falar da primeira feira grande que a gente participou dos Estados Unidos. O Michel ainda não estava junto, mas nem tudo são flores. A primeira foi uma lástima. No final o cliente fica pouco tempo dentro do stand, ele quase não percebe, mas realmente deu tudo errado na primeira feira grande que a gente foi. A gente tinha um stand de 60 metros quadrados e a gente faz o planejamento com bastante antecipação. Depois a gente vai voltar um pouco a esse tema aí. E aquela feira eu acabei contratando uma equipe de São Paulo para montar o nosso stand lá. E eles, como já montavam um stand para a gente no Brasil, ele me pareceu bastante confiável. Só que quando a gente monta uma feira grande assim, você tem que pensar no conjunto das coisas, né? Os suportes das portas, onde as portas vão estar, elas têm que fazer parte do stand, né? Ela tem que ser uma coisa casada. E eu com o projeto todo pronto e a feira vai se aproximando e a gente já estava com a mercadoria embarcada no container para ir. A empresa que ia montar o stand lá veio aqui e me disse: nós não vamos mais montar o stand. Me quebrou as pernas, né? Porque a gente tinha se preparado tudo para isso. Então, quer dizer, eu não podia mais mudar muito o modelo do stand, porque o que eu já tinha colocado no navio tinha que fazer parte do stand, da estrutura, e eu não podia mais atrasar. Então, daí eu lembrei que eu tinha conhecido uma empresa em Buenos Aires, que numa feira anterior que a gente tinha de Buenos Aires, e eles tinham uma filial nos Estados Unidos. Fui correndo a Buenos Aires, falei com eles, acertei, fizemos um projeto e eles foram lá montar pra gente. Mas eles também não tinham tanta experiência assim. E quando a gente chegou lá, a gente acabou ganhando só uns 2 ou 3 dias para montagem do nosso stand. E eu logo vi que aquilo não ia funcionar porque eles tinham subcontratado uma equipe de mexicanos lá e eles também não tinham muita experiência. E eu sem uma ferramenta na mão, sem nada. Eles começaram a montar aquele stand e viraram uma noite e viraram o outro dia e eu olhava para aquele stand e estava só pela metade e a feira ia começar o outro dia 9 horas da manhã. Eles viraram mais uma noite, eu fui pro hotel dormir, sei lá, 2 horas da manhã, mas quem consegue dormir também com uma tensão dessa? Quando eu chego para a abertura da feira, o stand todo pela metade, sem piso, sem carpê. Olha, foi terrível. E inclusive nessa feira aí
tinha um visitante lá, estava andando por dentro do stand e aquele troço com um pedaço de ferro solto e ponta de madeira ali, e o cara tropeçou com o sapato Gucci dele e olhou para baixo e rasgou o sapato de, sei lá, $2.000. Ele olhou apavorado pro sapato, olhou pra gente e tipo assim, vai fazer o quê? Então foi uma decepção muito grande e foi por causa disso que a gente resolveu começar a projetar e montar os stands todos aqui na fábrica, aqui nos fornecedores aqui de pertinho. E depois disso a gente aprendeu muita coisa, né? Então todas as feiras depois disso a gente constrói o stand aqui. Se não dentro da fábrica, aqui nos arredores, né? Os parceiros próximos aqui. Então a gente aprendeu, eu aprendi que as feiras nos Estados Unidos, a grande parte dos stands são muito mais simples, muito mais práticos do que os stands que a gente tem em São Paulo, por exemplo, porque o americano de maneira geral é muito prático. Então a gente aprendeu isso e a gente projeta, constrói, pré-monta e o stand depois coloca tudo dentro de num container e manda por navio. E depois disso o Michel me ajudou muito, a gente começou a gente mesmo montar o stand nos Estados Unidos, porque a gente constrói ele de uma maneira muito simples, né? Como montar uma barraca de praia, um pouco maior só. Mais ou menos isso. Eu lembro que, então, em 2018, eu lembro que eu já tinha começado na Roden e a gente já programou a feira de 2018 aqui dentro. E eu lembro bem que tu comentou pra gente essa situação das primeiras ideias, né, que surgem na cabeça da composição, do espaço, né, do volume que esse stand vai ter dentro da feira. E eu tenho bem claro comigo que isso, cada ano ele foi evoluindo, elementos foram sendo agregados a essa composição e é um trabalho feito por esse time nosso, né, comercial. Nós temos aí hoje eu, o Eladio, o Charles, o Luiz, Lenuir, né? No passado o Bruno também participava, temos a participação sempre do Jorge, do seu Lino também nessas feiras. Mas essa parte toda do pensar, do iniciar, ela tem um start quase um ano atrás, né, Eladio? A gente começa praticamente com um ano de antecedência, né? Assim que termina a feira, a gente começa a próxima. Então, porque tem que comprar o espaço, né? Porque quem nunca participou de uma feira são coisas diferentes, né? Você compra o espaço, o lote, no caso. E o interessante dos Estados Unidos é que a gente tem que pagar com um ano de antecipação sem saber qual que é o nosso lote. Paga sem saber o que vai ganhar. E eles, depois de uns 3 meses, é que eles dizem pra gente o que a gente pode escolher, dão 3 opções. Mas é o risco que a gente corre por estar presente na maior feira de construção civil do mundo aí. E então a gente teve que encarar isso aí. Então a gente começa com um ano de antecipação. Uma que a gente faz um apanhado geral do que deu certo e o que deu errado na feira anterior. Compra o espaço e já começa a projetar o stand, o material que vai ser levado, o que nos interessa para aquele ano e o que não nos interessa, até porque 3 ou 4 meses antes da feira essa mercadoria tem que embarcar, né? A gente tem por praxe não fazer as coisas em cima da hora, então a gente despacha a mercadoria 3 meses, às vezes até 4 antes de começar a feira. Certo. Eladio, eu acho importante a gente colocar aqui, né, até para entender que esse tempo de antecedência ele dá pra gente num momento uma certa tranquilidade, né? Nós levamos mais frouxo nesse primeiro momento, são as reuniões que nós fizemos para justamente debater o que deu certo em cada feira, para pensar no que a gente vai fazer no próximo ano. A gente faz um brainstorm para entender que tipo de cor a gente vai utilizar em stand, qual que é o apelo da porta, se é uma porta primer voltada para o produto que a gente realmente entrega para o cliente, mas precisamos ter uma porta mais chamativa. E eu acho legal aqui a gente colocar, abrir um pouquinho esse pensamento, porque são definições que quando juntas lá, né, parecem ser simples, né, como eu comentei antes, mas existe muita coisa por trás disso. E um fato que eu me lembro bem até, para a gente chamar a atenção, no nosso último stand era um stand numa cor mais laranja, avermelhado, né? E essa cor, eu me lembro que tu contou para mim que tu estava numa viagem, viu essa cor numa ambulância dentro do aeroporto e dali sai o insight para a cor. E a gente acaba tendo essa facilidade criativa quando a gente se reúne, né? Eu e tu principalmente, a equipe toda, né? Mas nós conseguimos
somar nessa iniciativa criativa. Então, às vezes tu tem essa ideia inicial, traz essa insight da cor e dali para frente se transformou naquele stand gigante, né? Laranja, que parecia ser uma loucura no início, mas depois de montado ele vira uma referência, o cliente chama a nossa atenção, inclusive, perguntando muitas vezes quem criou aquilo, como é que foi feito, para onde é que vai, né? E se também nós fabricamos o stand para entregar. Porque muitas pessoas acreditam que a gente até fabrique isso para vender o próprio stand. Então, assim, nós temos nesse pensar esse momento todo, então nós poderíamos dizer que são quase 8 meses, né, lá de definições. Existe uma pré-montagem desse stand, da qual a gente também monta aqui na fábrica, entende os espaços todos, para que a gente tenha certeza de que na hora que nós vamos ter esse quebra-cabeça lá para montar lá nos Estados Unidos, ele funcione. E aí, esse montar, né, Eladio, que também é um grande desafio. Como é que funciona, Eladio, a montagem? Conta pra gente essa montagem, como é que ela é pensada lá também. Em primeiro lugar, deixar bem claro que fora aquela primeira experiência com os mexicanos lá, todos os outros é a gente mesmo que monta. Normalmente eu faço uma boa parte do projeto do stand aqui, como é que vão ser os encaixes, como é que se usa a menor quantidade de ferramenta possível. E depois a gente tem que pensar também como é que vai ser montado lá. Então a nossa equipe, que é a equipe basicamente de marketing comercial, é que faz a pré-montagem aqui do Brasil para saber se está tudo certo e faz a montagem definitiva lá na feira. Lá na feira a gente tem pouco tempo para montar, normalmente 3 dias, às vezes nem isso, tá? Então o stand tem que chegar bem resolvido lá e a gente leva tudo, desde parafusadeira até os mínimos parafusos, cintinha plástica, tudo que precisa, cadeira, se leva tudo daqui porque a gente não quer perder tempo em correr atrás de material lá. E nesse aspecto a equipe toda ajuda, né? O Jorge, que é o nosso CEO hoje aqui, ele sempre participa da montagem também. Um ano ele como almoxerife, porque é necessário um organizador de ferramentas lá durante a montagem. Mas ele sempre participou ativamente da montagem, todo mundo participa, é uma satisfação, apesar de ser um pouco cansativo, da gente poder executar isso do jeito que a gente projetou lá, né? Agora a tendência é a gente mudar um pouco, mas do mesmo jeito a gente está insistindo em construir o stand aqui no Brasil para expor nos Estados Unidos. E isso tem algumas razões. Uma delas é o custo, né? A gente produzindo o stand aqui é mais em conta do que nos Estados Unidos, mas outra é a customização, né? O americano dificilmente vai fazer um stand diferente como a gente faz aqui. Eles têm as padronagens deles, tudo mais pasteurizado, assim, de cores mais parecidas, de formatos mais parecidos. E a gente tem insistido, como a gente também insiste nas feiras aqui no Brasil, em apresentar elementos criativos. Que não precisa ser muita coisa, mas sempre tem que apresentar elementos criativos. Eu acho que é isso que diferencia a gente do restante dos expositores. Porque lá nos Estados Unidos, tu sabes lá, Michel, tirando a parte de quem está expondo cozinhas e metais mais caros, né, que normalmente daí são os europeus, os italianos, a gente está sempre muito bem posicionado em termos de impacto de stand, né? O nosso stand é sempre bem diferenciado, né? Bem diferenciado. Na verdade, eu até diria que assim, nós notamos essa admiração até quando a gente começa a ver as pessoas que vêm vindo pelo corredor, elas acabam sendo atraídas pelo stand, pela cor, por esses elementos diferenciados, às vezes por uma porta de uma maneira diferente colocada ali. E por vezes até a gente acaba estando na feira e está ali conversando, atendendo o pessoal que está vendo, a pessoa conversa com a gente, está analisando uma porta e conversa sobre porta, e claro, nós damos atenção a todos e depois de 20 minutos de conversa a pessoa chega e fala, olha, o meu sonho era ter uma porta dessa aqui em casa. Ah, mas a senhora o que é? Arquiteta, construtora? Não, eu estou passeando pela feira buscando inspiração ou buscando um elemento diferente, às vezes é um designer, alguém, então o nosso stand ele atrai muito por isso também e por ser diferente, né? Basicamente os stands numa feira dessa são montados por companhias estrangeiras, né? Da Turquia, da Itália ou de outros países que vão para essas feiras, mas o padrão é mesmo, é um blocado maior, são paredes mais fechadas e o nosso ele é constituído de uma maneira bem singular em relação aos outros, é um espaço mais aberto, nós temos uma iluminação diferenciada, as portas são expostas também no stand
como se fossem elementos do próprio stand, né? Que dá essa possibilidade de transitar por dentro do stand, ver as portas de diversos ângulos. E essa questão de ter elementos diferentes é legal porque a gente estava relembrando, né, lá de em cada uma dessas atuações desde 2018, que eu lembro aí, nós tivemos sempre um elemento chamativo, um elemento criativo no stand que chamasse a atenção de alguma maneira que não diretamente para a porta. Então nós tivemos um ano que tinha uma bicicleta pintada toda de branco, depois nós tivemos um cacto iluminado, uma cabine telefônica, nós tivemos uma porta explodida, que a gente depois vai soltar aqui um pouco de vídeo até para a gente ver. A gente levou já várias vezes uma porta corta-fogo testada na câmera de fogo mesmo, então quer dizer, você mostra a porta um lado totalmente queimado e outro lado intacta, o que impressiona muito os americanos, porque eles não têm porta corta-fogo de madeira, a nossa é corta-fogo de madeira e é certificada, né? Certificada pela Intertech. E essa porta queimada, né, Eladio, a gente sempre opta por colocar uma frase clássica do lado em que ela não foi queimada, dizendo o seguinte: desse lado você está salvo. Quer dizer que, num caso de incêndio, por exemplo, por mais que aquela porta queimada tenha uma imagem realmente até meio triste, né? É uma porta queimada, esse é o impacto que ela quer causar. Então, ela é mostrada como ficaria a parte protegida do fogo e a parte em que o fogo atua nessa porta. Nós tivemos uma situação, inclusive, que um dos nossos maiores clientes até pediu: olha, eu gostaria de ter uma porta dessa para colocar no quarto da minha filha. Você se lembra lá de porque o aspecto dela queimado e resinado realmente dava um impacto visual muito bonito, era interessante a imagem, né? E o que chama atenção também, que o Michel está falando aí, que muitas vezes aparece as pessoas simplesmente interessadas em uma porta ou duas, mas é uma feira muito profissional, tá? Esse público que está lá é um público bem específico, né? Bem qualificado, até porque é uma feira cara para entrar, longe, né? Ninguém vai tão longe assim para ir numa feira de mero visitante. O padrão de feira nos Estados Unidos e na Europa também é assim, mas ele é bem mais profissional do que no Brasil. Ela começa de manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde termina. Muito claro, são só 3 dias de feira, apesar de que só em 2 dias que o pessoal vê tudo. Que é assim, a pessoa que tira para ver a feira, para fazer negócios, ela vai para fazer negócios. Já o americano é muito prático, ele não fica batendo papo por bater, ele vai para visitar a feira, ver as novidades e conversa o necessário e vai para frente, né? Então é uma diferença muito grande aqui do Brasil, porque aqui no Brasil, se não cuidar aí, no final do expediente tá todo mundo batendo papo e tomando cerveja e dando risada, logo já tem uma rodinha de violão. Então ela não deixa a feira tão profissional. Certo. Nos Estados Unidos é muito profissional, né? Eládio, eu queria fazer aqui eu queria voltar um pouquinho, aqui para a gente abrir um pouquinho essa questão da montagem. É um questionamento dentro da Roden aqui, e as pessoas perguntam muito e também perguntam bastante na rua e como é que funciona, porque a gente acaba postando algumas fotos do pré-feira, né? A nossa equipe, então, ela vai para a feira uma semana antes, essa mercadoria já está lá e nós chegamos lá basicamente com o espaço ainda demarcado, a montar, né? E a nossa equipe inteira... Só o carpê no chão. Só o carpê no chão. Então a nossa equipe faz todo o projeto, faz toda a parte de montagem lá. Vamos falar um pouquinho dessa montagem, Eladio. Então vamos detalhar um pouquinho. A gente tem, né, na nossa equipe engenheiros, nós temos especialistas em elétrica, instalação elétrica, nós temos o pessoal que sobe as escadas aí, instalação de banner, e existe dentro dessa nossa equipe uma organização também, né? Tu falou um pouquinho que o Jorge, numa das feiras, foi o nosso almoxarife, que organizava as ferramentas aí geometricamente. Fala um pouquinho para nós, Eladio, porque tu é o cara que também meio que determina essas funções aí antes de sair daqui, inclusive. Quando eu comecei a projetar os primeiros estandes, eu tinha que trabalhar dentro de alguns limites, né? Um limite era o de dimensão das peças, tanto para caber dentro das caixas, porque apesar delas irem dentro de um container,
mas a gente coloca dentro de caixa, porque o que acontece? Lá na hora de descarregar na feira, sai de dentro do container. E daí começa a ser transportado dentro do pavilhão por empilhadeira. Se a caixa for muito grande, ela se desmonta, quebra, danifica. Então as caixas não podem ser muito grandes. Eu estabeleci um limite na época, 2,5 metros de caixa, hoje em dia a gente trabalha um pouquinho maior. Então todas as peças do stand elas tinham que se encaixar dentro disso aí. Outros parâmetros de altura que eu estabeleci, com que altura que a gente conseguiria montar um stand em 2 pessoas, por exemplo, ou em 3 pessoas. Então eu fui determinando limites para a gente poder fazer essa montagem. Mas claro, ela só é possível porque a equipe é multifunção, né? Então quando a gente chega lá, a primeira parte da montagem a gente normalmente realiza em um dia, montar a estrutura inteira, e a gente se divide em equipes, né? Uma equipe está encarregada de trabalhar com parafusadeira, montar a estrutura principal, outra equipe monta a estrutura auxiliar, e desses 3 dias de montagem normalmente que a gente demora, o primeiro dia é montar a estrutura e os outros dias é para montar os produtos em exposição, os detalhes, os fechamentos do escritório, monta móveis e coisa e tal. Então é assim que funciona. Então a gente projeta desde o princípio pensando nas dimensões, no peso das peças, como que vai ser a montagem, porque lá nos Estados Unidos, apesar de ter equipamento para tudo, a gente não fica dependendo dos equipamentos deles para montar. A gente tem nossas escadas, a gente tem nossas ferramentas, a gente faz basicamente tudo sozinho, né? Isso é interessante explicar, porque é um trabalho... isso também chama a atenção, inclusive, das pessoas, pelo fato de a gente montar o nosso próprio stand e depois estar lá atendendo e contar um pouco até da história do stand. O stand ele cria a possibilidade de conteúdo, inclusive, nós falamos sobre o stand para quem visita a gente, e é até curioso, porque nessa última feira mesmo, né, nós até por vezes achávamos até estranho que ninguém nos questionava pela questão de estarmos montando isso. E tem uma parte mais pesada, que é inicial e estrutural, então nós nos dividimos geralmente em duplas, né, que vão atuando na montagem, e de uma certa etapa para frente, então a gente tem uma parte de instalação elétrica toda feita nesse stand para colocar iluminação. Nós temos uma equipe que vai para só fazer a instalação de portas, depois das etiquetas, dos banners, e no final ainda é feita uma limpeza total no stand que nós fizemos, e aí dá-se o acender das luzes, né? Sim. Onde a gente testa toda a parte elétrica instalada. E curioso que nessa última feira, lá pelo meio da instalação, a equipe de inspeção da feira chegou para nós e disse o seguinte: eu estava fazendo a instalação elétrica e eles chegaram e perguntaram como é que a gente estava fazendo essa instalação elétrica, qual que era a permissão para fazer isso e quem estava fazendo. E aí o cidadão me interpelou e disse o seguinte: é você que está fazendo essa instalação? Eu digo, sou eu. Ele já perguntou na hora, né? Tu sabe o que tu está fazendo? Então, muitas vezes para a gente aqui essa solução ela é muito prática. O americano ele é muito normativo, ele trabalha muito dentro de regras, né? Então a gente foi evoluindo também nesse processo todo para se adequar a essas situações. Tanto que esse ano próximo provavelmente a gente já tem inclusive até uma empresa especializada para fazer essa montagem, né? Aqui do Brasil. A empresa brasileira que vai lá montar, a gente desenvolveu o projeto em conjunto e eles vão fazer essa montagem básica para a gente lá, para tentar achar um outro modelo aí de expor. Mas a gente aprendeu muito todas essas feiras que a gente montou, né? Vamos ver como é que fica agora trabalhando com uma proposta um pouquinho diferente, né? De uma empresa indo fazer a montagem especificamente. Michel, antes a gente já falou, qual que é o resultado da feira? O que os clientes acham? Como que é essa aproximação? Quantos negócios já foram gerados a partir de feira? Bom, nós temos aí já vários negócios gerados a partir de contatos em feira, né? Eu diria que de clientes novos, né, que vão na feira e acabam nos conhecendo lá e abrem esse início de conversa e viram negócio. Nós temos comunicação com outros possíveis clientes que a gente conhece na feira e dá sequência no pós-feira, que não viram negócio, mas que viram fonte de informação, que viram possíveis clientes a futuro, e a gente segue sempre alimentando esses contatos todos. E a gente tem a parte bem importante da feira, que é estreitar, né? Dar manutenção no relacionamento com o nosso cliente regular.
que é receber esse cliente na nossa sala de reuniões, que é apresentar um pouquinho dos números que a gente tem feito com eles durante o ano. Se a gente tiver alguma inovação, a gente também procura exemplificar na feira e tirar muita dúvida de produto. Então, você, por exemplo, tem a possibilidade de fazer, como a gente já fez nas últimas 2 ou 3 IBS, da gente receber o nosso maior cliente com a equipe dele de vendedores e supervisores, né? E numa situação dessa nós tínhamos lá, acho, umas 20 pessoas e eu e o Charles na época, então dividimos esse grupo e fizemos um tour pelo stand explicando para os vendedores desse nosso cliente o que era o nosso produto, o que era a nossa fábrica e como nós trabalhávamos. Então, assim, só aí você não pode medir isso monetariamente, mas imagine a confiança que a gente gera para o nosso cliente quando o vendedor, quando o funcionário dele tem a possibilidade de estar recebendo a informação direto na fonte e tirando a dúvida. Melhor que isso, né? Podendo pegar na mão um canto de amostra, mas também a possibilidade de ver uma porta inteira, a possibilidade de ver uma porta instalada, inclusive, a possibilidade de questionar da onde vem aquela madeira e a gente poder explicar que é de florestas certificadas, que existe todo um departamento de florestal dentro da Roden que toma conta da rastreabilidade, do crescimento e mais do controle da madeira que é feita a porta que chega lá nos Estados Unidos. E quando a gente conta que isso tudo, inclusive, vem do Brasil, é mais espantoso ainda. Então, para esse cliente, o impacto, ele é duradouro, né? Você pode ir no cliente, visitar ele novamente, ele vai lembrar do stand, ele vai lembrar de situações que ele viu no stand, e aí que entra aquela situação, né, Elad, que nós falamos às vezes dos elementos que são bobos, né? São pontos de criatividade às vezes alheios ao negócio que a gente acaba levando e gera um impacto. Eu acho que um deles, essa porta explodida, foi bem interessante, que surgiu na verdade na ideia de, nós vimos uma imagem daquele carro da Fórmula 1, todo desmontado, em que em perfil você consegue ver ele inteiro, né? Então a ideia foi transformar uma porta colocada nessa mesma situação. Eu lembro que eu e tu nos envolvemos nessa montagem do framing, de poder estar colocando essas peças. Eu me lembro bem que levamos as peças, foi desenvolvido aqui um material para fazer e tudo, e fizemos testes, e chegou na hora, eu me vi apurado para poder encaixar no perfil visual para que ela parecesse uma porta. Isso vai ser legal, depois o Elad pode soltar um vídeo aqui, para que ela parecesse uma porta. E o Jorge me viu lá naquela situação mais complicada e disse: olha, se tu achar que não dá para fazer, vamos desistir. E eu, aguerrido na vontade de botar o projeto para funcionar, a gente trabalhou um pouco. Então o Jorge ficava de longe avistando a porta e dizendo: baixa aqui, sobe ali, até que nasceu a tal da porta explodida. E nesse dia da porta foi interessante, porque a gente acabou inclusive criando uma maneira nova de falar. 2 novos personagens, não é mesmo, rapaz? A gente tem muitas histórias, porque a gente acaba ficando lá quantos dias juntos, né? E tem muita atividade junto, a gente acaba desenvolvendo muitas histórias. E nisso aí vem uma outra coisa que as pessoas sempre têm curiosidade, e a gente já emenda com outras histórias, o que se faz com o stand depois que a feira termina? E as pessoas sempre perguntam isso, o que se faz com o stand? A gente desmonta e deixa lá para doação. Por que não traz de volta? Para trazer de volta tem frete, talvez tenha até impostos, a gente acaba deixando lá tudo para doação. E aqui acontece cada história engraçada, porque a gente leva 3 dias para montar o stand, mas leva 1 hora e pouquinho para desmontar. Para desmontar o stand. Uma vez a gente, na desmontagem de um stand, a hora que deu 5 horas da tarde, o Michel puxou de um pé de cabra. Como é que o vizinho fez? Na verdade, a hora da desmontagem para a gente é uma hora que nós não queremos perder muito tempo, né, lá desmontando aquela parafernália toda de ferro. Então a gente tem a possibilidade de ir botando isso tudo para o chão, vai separando mais ou menos as portas, para que também não danifique muito e para que possam ser utilizadas para esses projetos sociais de construção de casa. E eu acho que foi naquele ano da pandemia, né? Então, eu acho que 2020. Nós acabamos expondo, e do lado nosso tinha assim uns 10 stands da China, né? E na hora da desmontagem a gente é meio bruto, né? A nossa equipe. Então eu coloquei um capacete e um pé de cabra e começamos a tirar os parafusos suavemente.
E aquela equipe de chineses achou interessantíssima aquela desmontagem e passou a admirar aquilo como se fosse uma atração. Então eles estavam nos 4 chineses analisando aquilo tudo e vendo a nossa maneira de desmontar. Então o Lenmir puxava daqui um banner, já ia rasgando, o Charles já descia mais uma parte, o Eladio lá no canto e eu com aquele pé de cabra fui desmontando a parte de ferro. Mas na primeira pancada eles não acreditaram muito, né? Olharam um para o outro e disseram, será que é isso mesmo, né? E na segunda paulada aquilo veio metade daquele stand abaixo, então eles só se olharam um para o outro, um passinho para trás e meio assustados com a situação. E é dessa maneira que a gente desmonta. Então são 3 dias para montar e em alguns minutos nós colocamos tudo abaixo. É 1h30 normalmente a gente leva para desmontar o stand inteiro. E a gente costuma fazer, né, Eladio? Eu acho que nós temos ali as nossas fotos durante montagem, elas são meio que padrão, e a gente acaba meio que sentado sobre a pilha de entulhos e sobras desse stand, e pra gente que tá lá realmente muitas vezes até dói um pouco deixar uma porta inteira, deixar os banners e todo o material lá inteiro, mas a gente sabe que é para um bem maior, né? Que existem casas populares sendo construídas e isso dá acesso também para pessoas mais carentes terem um pouco mais de conforto aí em projetos sociais que são beneficiados com essas doações, né? É isso aí. Às vezes, quando a gente consegue montar o stand bem rápido, mais rápido do que o normal, até desmontar mais rápido do que o normal, acaba sobrando um dia ou 2 pra gente dar uma espairecida, né? E muitas vezes acontecem fatos curiosos aí. Na feira do ano passado, no final da feira, a gente foi fazer uma caminhada nas montanhas e nossos amigos que não estavam tão preparados fisicamente foram até a metade da montanha e começaram a ficar cansados, mas nisso a gente percebeu que tinha rastro de urso na neve. Então eles não sabiam se eles desciam da montanha para fugir do urso, continuavam com a gente sem ter forças para continuar, ou se estaria correndo mais rápido do que o colega para o urso não pegar eles. Era uma dúvida grande, ou ser pego pelo urso todo mundo junto, ou sozinho, na verdade, né? Mas eu sempre tenho uns companheiros mais parceiros que a gente acaba podendo fazer a aventura inteira, mesmo que alguns tenham que voltar um pouco antes com medo do urso, né? E a gente consegue, claro que a nossa amizade sempre estreita, a gente acaba passando um tempão junto e fazendo nossas aventuras. Conseguimos até desenvolver alguns personagens com a voz, o sotaque daqueles dubladores de Vídeos Incríveis e acaba sendo um bom passatempo pra gente, é uma boa maneira de se divertir e a gente consegue levar isso de uma forma bem humorada, né? Porque é um trabalho que a gente não está acostumado no dia a dia, né? Construir e desconstruir stand, né? É um trabalho estressante, a gente tem prazo para cumprir, nem sempre dá tudo certo. Essa última feira, por exemplo, né? A gente foi contemplado com um stand muito perto da porta principal do pavilhão, que tinha uns 15 metros de largura por uns 8 de altura, e ventava. E quando a gente estava com o stand quase pronto, bateu um pé de vento e o nosso stand quase foi pro chão. Foi um dia terrível, um dos piores dias que eu já tive em montagem de feira. Na verdade, se nós analisarmos um pouco mais além, essa possibilidade que a gente tem hoje de estar com uma equipe lá, né, de colegas de trabalho, fazendo uma atividade fora do que seria o normal aqui de empresa, né, é um grande ensinamento, né? Nós temos que aprender a lidar com as pessoas, nós temos que aprender a entender as pessoas e em situações dessa, como o Eladio comentou agora, de dificuldade, saber o que fazer rápido na hora. Então essa situação foi bem complicada, foi uma situação séria. Eu estava numa escada, o Charles segurando a escada, eu estava na escada lá, eu acho uns 5 ou 6 metros de altura, e o vento começou a entortar o stand, que era muito alto realmente, o Eladio apavorado com estilete, pronto para cortar as lonas de baixo para deixar o vento passar. E aí, depois disso, o stand não caiu, né, gente? O stand não caiu e nós sentamos lá nas caixas e olhamos um para o outro e o Eladio falou para mim assim, Michael, tá dando tudo errado. E eu ainda lembrei de uma frase do meu avô no dia e falei para ele, Eladio, meu avô dizia o seguinte, quando tá assim, começa a dar tudo errado, tem que parar, não adianta forçar o momento. E aquele dia nós acabamos, né, Eladio, parando de fazer a montagem, fomos para frente fazer qualquer outra coisa, porque realmente não dava certo.
Se tu fosse colocar um parafuso, quebrava. Se fosse parafusar uma outra situação, a parafusadeira não dava certo. E vento e situação até de perigo, a gente pendurado lá e fazendo aquilo. Então nós paramos, resetamos para começar no outro dia e acabou que deu tudo certo. E assim, quando a gente vê depois o stand montado, a gente acaba dizendo, poxa, que bonito que ficou, que grandioso que ficou, mas a montagem em si, ela dá pra gente é uma escola, cada ano é uma escola, né, Ládio? Eu diria mais também na questão da convivência conosco mesmo, né, de nos entendermos como pessoas naquele meio lá sofrendo um momento de dificuldade, a nossa interação com os nossos colegas em si e também aquela questão de ver aquele projeto que foi durante um ano pensado, estruturado, planejado, sair do papel e virar uma estrutura real, né? Eladio, eu queria até que tu contasse pra gente de situações outras da feira, que curiosidades, né? Como é que funciona nos Estados Unidos a questão de cafezinho lá? Tu tem uma história interessante pra gente. A gente normalmente no stand tem uma máquina de café para servir os clientes, é aquela máquina meio automática ali. E ano passado o nosso stand normalmente tem uma área que é mais tipo um balcão, uma copa, ou coisa assim. E chegou um visitante que não era do stand e chegou para mim e perguntou, você pode me fazer um cafezinho? Eu sim, prontamente fiz o cafezinho para ele na máquina. Ele disse, quanto vale o café? Ele queria me pagar o café. Achou que fosse um botequinho vendendo café mesmo. Então a gente tem situações muito interessantes que acontecem no dia a dia lá do stand e de cada uma a gente tira alguma coisa de proveito, né? Mas de maneira geral as pessoas gostam muito do nosso stand e entram de curiosos, às vezes até para pedir um café, porque normalmente ele é muito agradável e sempre traz algum elemento que acaba atraindo as pessoas, mesmo as pessoas que não são exatamente do ramo de portas, porque ele acaba sempre tendo algum elemento interessante. Michel, o nosso tempo está dando. Te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Obrigado. Uma outra ocasião vamos falar um pouco mais sobre como que é o mercado americano, tudo que a gente fez para chegar lá, qual que é a nossa participação lá. E por enquanto ficamos por aqui. Agradeço e agradeço quem está nos assistindo. Legal, gente. Obrigado também da minha parte. Só finalizar dizendo que muito também do que a gente descobre nessas feiras, do que a gente vivencia nessas feiras é trazido aqui como melhoria para o mercado interno também. E você que tem curiosidade para saber que tipos de portas, que tipo de acabamento hoje o mercado americano segue, que tipo de tendências, a nossa equipe do mercado interno tem hoje total capacidade de apresentar para você construtor, você engenheiro, as tendências do mercado americano para que isso também seja implantado aqui nas obras no Brasil, com grandiosidade e com a qualidade e com o comprometimento da Roden, como a gente vê hoje já sendo aplicado no mercado local. É isso aí. É isso aí. Até mais então. Até mais.